Começou. Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos aí uns convidados de peso agora. Olha aí, o Fábio, Reflexões da Razão, e o professor Fábio de Oliveira, do canal Fábio de Oliveira. O mago do realismo, ele está entrando. Vamos, como eu estava falando com o Fábio, o professor Fábio, eu estava falando com o Fábio Reflexões da Razão. Essa live é mais para a gente criar entrar. O assunto é meio delicado, mas para a gente poder pensar um pouco sobre quando a gente tira a crença em Deus na atualidade de pessoas humildes, pessoas simples, que têm essa ideia como uma bengala psicológica. Só para contextualizar, eu conversando hoje com pessoas em situação de vulnerabilidade social e psicológica, pessoas que moraram algum tempo na rua, pessoas que fizeram uso de drogas, que estão no processo de limpeza de uso de drogas. Conversando com pessoas nesse tipo de situação, você tem um certo feedback dessas pessoas que a força para eles continuarem limpos, para eles continuarem dispostos a enfrentar a situação, geralmente era: eu agradeço a Deus por causa disso, eu tenho fé em Deus que isso vai resolver, eu agora eu estou acreditando em Deus e isso está me fortalecendo, agora eu estou acreditando na palavra de Deus e isso está me fortalecendo a permanecer nesse caminho. Aí isso instalou assim algumas reflexões que eu resolvi trazer aqui para vocês, não só para nós, mas para todos os inscritos dos nossos canais, refletir um pouco sobre a importância, porque a gente pensa muito no macro de dizer assim, olha, Deus não existe e a gente não oferece mais nada. E a gente vê que muitas pessoas, quando enfrenta esse questionamento, Deus não existe, a gente percebe que essas pessoas falam assim, então a vida não tem sentido. É como se a crença na divindade envolvesse algum sentido de vida para aquelas pessoas. Vocês conseguem entender o, o contexto? Aí eu quero deixar a palavra primeiro. Primeiro vocês se apresentem, tá? Vocês se apresentem, falam o nome do canal de vocês, chamam o pessoal para se inscrever, e vamos bater um papo sobre isso. Beleza? Ok. Eu vou começar então, né? Eu sou o Fábio Matos, do canal Reflexões da Razão, né? Queria primeiro deixar um abraço aí para todos os inscritos do canal, para vocês que estão aqui na live, né, que já chegaram, né? Um abraço muito forte, um abraço para o meu amigo Fábio de Oliveira aí. E agradecer a você, Rodrigo, pelo convite, né? Eu adorei o tema também, um tema muito bom, né? Para da gente desenvolver, né? E vamos ver o que é que nossa mente vai nos brindar essa noite, né? Para a gente levar para o povo, né? Para as pessoas, o que é que nossa mente vai nos presentear hoje, né? Eu creio que vai sair muita coisa boa. Primeiramente, boa noite a todos. Como é que tá meu som aí? Tá saindo legal? Estão me ouvindo? Por mim está ótimo aqui. Estou Estão lhe me ouvindo ouvindo muito aí? bem, perfeitamente. Então, beleza. Bom, eu me chamo Fábio de Oliveira, sou professor, sou formado em pedagogia, também fiz teologia, sou ex-evangélico, já
fui evangelista, cheguei ao campo missionário, e o meu canal tem o meu nome, Fábio de Oliveira, também tem um canal de ensino, que é o nome Professor Fábio de Oliveira. E ultimamente tenho me dedicado mais ao canal Fábio de Oliveira, que é onde mais divulgo ideias, notícias, reflexões. E hoje, o que nós fazemos hoje? E quero agradecer primeiramente ao Rodrigo Faustino, também o Kennedy Litais, também, que mediu também essa live. Aguardamos que ele chegue aí o mais rápido possível. E obrigado pela oportunidade. E que nós apresentamos é a realidade como ela é. E lembrando que, embora nós saibamos que a vida ela não tem sentido porque não há um criador, não há uma mente projetando tudo, mas nós damos sentido à nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em favor de resgatar pessoas acidentadas, ela deu aquele sentido para a vida dela. Não que o sentido da vida seja resgatar pessoas, mas isso é o sentido que ela deu para ela. Por exemplo, nós divulgamos ideias, muitos aqui não ganhamos nada com os nossos trabalhos aqui na plataforma, porém, não significa que nós somos à toa, não. Cada um aqui tem suas necessidades, suas atividades, e, no entanto, nós trabalhamos o quê? Para propor ideias, reflexões, ensino, e nós fazemos isso o quê? Em razão de querer mostrar para a pessoa que nós queremos um livre pensar, onde as pessoas reflitam, onde elas não simplesmente aceitem o que é imposto. Então, o que acontece? O sentido da vida é divulgar ideias? Não, mas nós demos sentido para a nossa vida, nós demos esse sentido para cada um de nós. Então, eu espero que hoje, quer dizer, eu imagino que vai sair muita coisa boa daqui, mas que possamos responder a essa expectativa, porque quando a pessoa ela tira algo que ela devotou sua vida, é difícil colocar algo no lugar. E, na verdade, nada vai preencher esse lugar de que da fantasia, da ilusão. Lembrando que, se a pessoa quiser continuar, eu não quero ouvir esses caras, eu quero continuar acreditando, tudo bem, você é livre. Nós não estamos aqui para impedir ninguém, mas nós estamos aqui para mostrar o que nós vivenciamos, mostrar também a realidade e fazer o seguinte, que cada um tem o direito de propor sua ideia. Agora, se a pessoa não pode questionar, só quero deixar isso aqui no início, se a pessoa não pode questionar a própria crença, ela não pode jamais saber se ela acredita em algo certo ou algo errado, porque ela tem medo de questionar. Então, é isso que eu queria falar. E lembrando que quem está aqui ainda não está inscrito no canal do Rodrigo Faustino, se inscreva embaixo, não paga nada. E no Reflexões da Razão também do meu xará e o Fábio, também que é um rapaz super inteligente, tem um trabalho também de relevância aí na plataforma. Obrigado aí. Fala Reflexões da Razão. Bom, sobre o assunto é complicado, né? Eu queria dizer que eu não tenho nada contra quem tem suas crenças, entendeu? Contra quem tem sua religião, crê no seu Deus. O problema é quando essas pessoas querem nos forçar, né? Querem nos impor as pessoas. Não são todas, né? Não são todas, mas ultimamente a gente vem sendo incomodado por essas pessoas nos ônibus, nos metrôs, né? Chegam em nossas portas, em nossas famílias. São essas pessoas que nos incomodam, né? E querem nos impor a verdade delas, o Deus delas. Entendeu? Não tenho nada contra, não. Se quiser acreditar, acredite, entendeu? Acho legal você depositar, porque eu vejo assim a crença num Deus, né? É uma esperança, né? Às vezes você está passando por um problema. Eu já passei por uma situação assim, por um problema que eu não vi saída, né? Eu não via saída e foi desesperador, né? Eu me tremia da cabeça aos pés, né? Eu não vi saída, né, no problema, né? E como se estivesse numa sinuca, chamada sinuca de bico, né? Você não tem saída, né? Mas, assim, passado no dia seguinte, aí começou a surgir umas ideias, sabe? Aí olha, o alívio que deu no meu coração, entendeu? Aí foi que eu entendi, né? Que é quando você está passando por um problema que você não tem uma esperança, você não vê uma solução, né? Aí é quando as pessoas se apegam à religiosidade, né? Às crenças, né? Não vejo nada demais disso, não, entendeu? Eu já me desapeguei, já me desapeguei disso. Também não foi fácil, viu, Rodrigo? Viu, Fábio também. É isso que eu queria dizer a vocês, não é fácil. Eu tenho um histórico, não fui muito religioso, não, né? Vocês parecem que já foram. O Fábio eu sei que foi, não sei o Rodrigo, né? Mas eu não fui tão religioso assim, e na minha fase de descrença, na minha fase de transição, foi difícil, né?
Eu fui um católico, assim, muito, não muito praticante, tá entendendo? Mas quando eu quis sair mesmo da descrença, né, foi difícil. Eu fico imaginando as pessoas que foram evangélicos, né, de carteirinha, vamos dizer assim, né, aqueles que participavam da igreja. É muito complicado, é muito difícil, porque o tanto de coisas que colocam na cabeça das pessoas, a lavagem cerebral que é feita na cabeça das pessoas, né, fica muito difícil as pessoas deixarem o tormento, o medo que é colocado na cabeça dessas pessoas, né? Então tudo isso vai somatizando, né? E a pessoa também é mais um problema para ela ter que sair, querer sair. Então não foi fácil, né? Acho que no decorrer da live a gente vai conversando sobre isso, esse meu processo de saída da religião. E também processo, hoje eu estou passando por um processo de um ex-cunhado meu que está sofrendo de câncer, né? E até agora eu não fui visitá-lo. Eu não tive como ir visitá-lo, porque ele já foi desenganado pelos médicos, entendeu? E os médicos deram esperança a ele, né? Não contaram tudo a ele, sabe? Eu não tive cara para dizer, eu vou dizer o quê para uma pessoa dessa? Eu não tenho o que dizer para uma pessoa dessa, né? Porque ele é uma pessoa que ele está crendo agora, a irmã dele, a evangélica, chegou junto dele e conseguiu convencê-lo, entendeu? Ele está ciente da cura dele, né? Tá crendo na cura. Eu vou chegar lá, vou dizer o quê? Porque eu não sou de mentira, eu não sou de mentir, né? Eu jogo muito com a verdade, então para mim fica difícil. Mas vamos Então, lá, vamos decorrer a live. e Né? isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar, que muitas pessoas têm a crença como se fosse uma bengala psicológica mesmo. Antes de qualquer coisa, eu vou ler um texto que eu li. Esse texto é do Freud, é o Futuro de uma Ilusão. Em parte do texto, ele deixa claramente que a religião ela foi criada com dois propósitos. Um deles era sobrepor, explicar a natureza, que era mais forte do que o homem, então ela foi criada para explicar os fenômenos naturais, e com outro propósito era dar ao homem condições dele enfrentar o sofrimento social e interno, psicológico, o sofrimento psicológico. Então, a religião, para Freud, ele identificou que ela tinha dois propósitos. Uma, explicar a natureza, e outra, suportar o próprio sofrimento. Eu vou ler um pedaço que eu achei bem interessante, esse trecho, que diz assim, que esse trecho tá mais voltado não para a geração de hoje, mas para uma geração futura. E talvez é um texto de alta relevância para a gente ensinar as crianças sobre essa não crença, porque a população hoje ela já está, vamos dizer assim, aprisionada nessa matrix. E por causa de várias coisas, vários aspectos, é extremamente difícil as pessoas se libertarem, como foi comigo, com o Fábio, com outras pessoas que estão aqui no chat. Deixa eu só dar a lida para a gente continuar. Essa parte que eu achei bem interessante no livro do Freud, que é o Futuro de uma Ilusão, ele fala assim: gerações novas que forem educadas com bondade, ensinadas a ter uma opinião elevada da razão e que experimentarem os benefícios da civilização numa idade precoce, ou seja, na criancice, terão atitudes diferentes para com ela. Sentir-se-ão como posse sua e estarão prontas em seu benefício a efetuar os sacrifícios referentes ao trabalho e à satisfação institucional que forem necessários para a sua preservação. Estarão aptas a fazê-lo sem coesão e pouco diferirão de seus líderes. Se até agora nenhuma cultura produziu massas humanas de tal qualidade, isso se deve ao fato de nenhuma cultura haver ainda imaginado regulamentos que assim influenciem os homens, particularmente a partir da infância. O que eu vejo hoje é
de tempos para trás, nós, em períodos infantis, recebemos da cultura, dos pais, uma crença. E essa crença foi colocada num período que a gente estava em formação, em desenvolvimento. E logo, no momento que nós estamos em desenvolvimento, essa crença ficou muito forte, que isso dificulta muito o raciocínio crítico. Por exemplo, quando você pega uma criança de 7 anos que você conta uma história fantasiosa de monstros, ela fica com essa ideia forte há muito tempo, muito tempo. Inclusive, crianças têm dificuldade de andar no escuro por causa dessas crenças que foram colocadas. Aí, no futuro, estou falando das crenças religiosas já. No futuro, aquela crença que foi ensinada muito forte é muito difícil de ser retirada no futuro. Aí vem o nosso ponto. O que o ateísmo tem ou pode oferecer diante do sofrimento das pessoas? Por exemplo, pessoas em situações de rua ou pessoas usuários de droga. Existem grupos que usam do nome da religião para levar uma esperança para essas pessoas. Fala assim, olha, a situação está difícil agora, como o Reflexões da Razão estava falando. Ele não tem ferramentas para conversar com aquela pessoa que está num sofrimento dramático. Grupos religiosos podem chegar em pessoas em situação de rua, em pessoas drogadas ou em pessoas de sofrimento com dores crônicas, como um tratamento de câncer, e falar, olha, a situação está difícil agora, mas ela vai melhorar porque Deus está com você, você tem que ter fé, ou se a situação não está boa agora, na outra vida ou pós a morte, tudo vai melhorar. Eles podem usar desse artifício, que seria uma ilusão, mas o que nós poderíamos oferecer de esperança para essas pessoas? É uma reflexão. Eu acredito assim que no campo da filosofia, né, das palavras, né, fica difícil. Eu acho que para nós, né, pessoas racionais, a gente tem que ter todo um suporte por trás, né? Eu não ia chegar para iludir ninguém, não tinha essa cara como os religiosos têm, e uma falsa ilusão que... Não, eu digo, olha, você está nessa situação porque você precisa de políticas públicas, entendeu? Você precisa de uma mão, você precisa de uma ajuda, mas de coisas racionais, você precisa de alguém que lhe facilite o emprego, né? Se você está doente, eu preciso levar... Você está usando droga, você precisa de uma clínica de recuperação. Então, tinha que ser uma ajuda palpável. Nós, a gente tem que ter esse tipo de ajuda, né? Não chegar e dar uma falsa ilusão como a religião faz. Eu trabalharia dessa forma, se eu tivesse condições de chegar para a pessoa, né, eu tendo esse suporte, né, eu tendo uma clínica, eu tendo uma ajuda, ó, vou numa clínica primeiro, o senhor me ajuda, o senhor pode colocar quantas pessoas aqui? 3, 4? Tá bom, então eu vou lá, vou tentar recuperar 3, 4. Né? Então eu digo, amigo, você está nessa situação, você precisa de ajuda, você precisa de dignidade, você precisa de higiene, né, e você precisa de um norte na sua vida. Não é somente tratar o cara também, saber por quê, aí já entra a psicologia, tinha que ter suporte da psicologia, entendeu? Tem que ter gente preparada para isso, para refazer a cabeça que deve estar totalmente esculhambada de uma pessoa dessa, entendeu? A autoestima dela deve estar abaixo de zero, né? Então a gente tinha que ter suporte profissional. Né? Eu não lidaria com ilusão de jeito nenhum, não. Jogaria a verdade na cara dele, mas digo, a sua realidade é essa, mas tem jeito, amigo, tem jeito, viu? Tem jeito. Se você quiser, me dê a mão. Agora, me dê a mão, mas eu tenho esse suporte por trás, como eu disse a vocês, né? Se eu tivesse um suporte assim, eu faria, né? Eu faria. É como eu estava dizendo a questão desse meu cunhado que está doente. Eu não tenho o que dizer a ele, eu não tenho ilusão para passar para ele. Eu tenho a realidade, e a realidade é, eu acho que eu saberia lidar com isso, com uma doença incurável, né? Eu saberia, mas eu passei por todo um processo. Ele não, ele foi pego de surpresa.
Eu não, eu já passei por todo o processo de desconversão e a aceitação da vida real, que é nua e crua. Eu assisti muitos documentários de animais, de Animal Planet. Eu via o sofrimento deles e eu olhava assim, porra, eu não sou melhor do que esses caras, não. E eles sofrem, eles sofrem. Por quê? Porque eles não deveriam sofrer, né? Já que nós é que somos pecadores, né? Nós é que introduzimos o pecado no mundo, né? Por que os animais sofrem? Então, isso me abriu muito a mente. Quando eu vi aqueles pobres animais sofrendo, eu digo, não, então eu também, eu não sou uma pessoa, eu não sou especial nesse mundo, não, eu tenho que me cuidar. Aí foi quando eu fui buscar ajuda da filosofia, entendeu? Aí isso me ajudou muito também, né? Dos filósofos antigos, filósofos recentes, isso me ajudou muito, essa questão filosófica, mas nada de ilusão. Eu gosto da filosofia prática da vida, que ajuda você no seu dia a dia, nas suas relações com seres humanos, entendeu? Nada de ilusão, de sobrenatural, né? Eu gosto desse tipo de coisa. Então, é todo um conjunto, né? Hoje eu acho que eu saberia bem passar por uma doença, né? Por uma doença dessa, né? E aceitar e saber que é o meu fim, né? Talvez fosse o meu fim, né? O problema é você lidar com a dor, né? Que essas doenças geram muita dor, o ruim disso, o ruim dessas doenças é isso, né? Você lidar com a morte, tudo bem, mas e a dor, né? São dores terríveis, né? Que você tem que passar. Boa. Antes de eu falar aqui com o Mago, em cima de tudo que você falou, eu só quero recomendar para o pessoal esse filme, A Tentação, que ele fala exatamente o que você falou, Reflexões da Razão. Só que tem uma hora aí que o cristão, ele fala uma situação que ele vai visitar um pai que está morrendo com câncer no hospital e o filho está ali do lado. E ele fala assim, ele indagando pro ateu. Nesse trecho da conversa ali, ele indagando com o ateu, ele falando assim, olha, se eu vou pro hospital e tem um pai morrendo com câncer e o filho dele tá chorando, e eu falo para ele, não, o seu pai vai pro céu, para um lugar melhor, descansar, e você um dia vai encontrar com ele. Aí o crente pergunta pro ateu, e você, diria o quê? Numa situação dessa? Aí ele fala assim, com certeza eu falaria a mesma coisa que você falou. A mesma mentira. E ainda falaria a mesma mentira que você isso, contou. a mesma mentira, exatamente. Eu falaria a mesma mentira. Deixa eu ver se eu consigo soltar só esse pedacinho. Não sei se vai dar para vocês ouvirem. Vocês ouvem aí? Não, tá baixo. Você sem som. Ah, tá sem som, então não compensa. Peraí. Bom, fica de recomendação pro pessoal assistir. O filme se chama A Tentação, tá completo no YouTube. Tem um trecho que é uma discussão entre um crente e um ateu, e é em cima exatamente dessa situação. Deixa eu contextualizar o Mago. Mago, a situação é o seguinte: se apresente pro público e já entre na discussão, que a discussão é pessoas que estão em situação de sofrimento, vulnerabilidade social e psicológica, que tem Deus ou a religião como uma bengala psicológica. Quando e se podemos tirar essa bengala e o que nós podemos oferecer para essas pessoas nesse tipo de situação? O que o ateísmo tem para oferecer? Bem, pessoal, primeiro de tudo, meu boa noite. Desculpa o atraso, porque o fuso horário é 1 hora a menos de vocês aí. Eu estava na rua quando iniciou a live aqui. Com base nesse assunto, quero dizer para você uma coisa. O ateísmo traz para você a realidade dos fatos. Traz a verdade nua e crua. A religião, ela passa para você o conformismo que você tem que fazer aqui na Terra para poder alcançar um lote do reino dos céus. Essa é a diferença. O conformismo. Então, a religião é uma negação da realidade dos fatos. O ateísmo mostra para você o caminho da razão, o caminho da lógica, uma sequência natural aonde você vai evoluir, sair de uma crença para chegar na vida da razão, no mundo racional. Qual é a diferença da gente? A diferença está na verdade. A verdade nua e crua.
Enquanto você estiver sofrendo, enquanto você estiver longe do conhecimento, você vai estar o tempo todo submisso, refém de um dogma religioso. Essa é a grande diferença. Se você não lutar para subverter isso, para ludibriar e para poder alcançar o outro patamar, você vai passar a sua vida toda sendo conformado e vendo diante de seus olhos os seus pastores, as suas autoridades religiosas, ganhando dinheiro às suas custas. Essa é a grande diferença. O mundo racional é o mundo da realidade, é o mundo da verdade, é o mundo lógico, é o mundo da razão. Esse é o objetivo de nós quatro aqui, mostrar para você o caminho que você tem que fazer para sair do sofrimento, para sair do conformismo, do qual a religião ela impede para você. Porque ela diz para você o seguinte: seja conformado para poder você fazer a limpeza espiritual, para poder você alcançar o suposto reino dos céus. Só que isso aqui, minha gente, é totalmente frutífero. Nós sabemos que só temos uma vida. Se você seguir essa linha de conformismo, você não vai viver essa vida. Você vai negar essa vida em prol de uma suposta vida após morte. Isso aqui, nós não temos evidência nenhuma sobre isso. Portanto, o caminho que o ateísmo ele mostra para você é o caminho sequencial da razão e da lógica, o caminho da verdade. É duro é penoso mas é a verdade. A verdade, como eu sempre digo, a verdade, ela é uma só, não precisa ser repetida. A mentira tem seguidores. A verdade, nua e crua, ela produz inimigos que são donos da mentira lá fora. Portanto, meu amigo, o ateísmo, quer queiram ou não, é simplesmente a realidade dos fatos. Você, meu amigo Rodrigo. Fábio de Oliveira, pode ir. Bom, primeiramente, vamos falar o seguinte: os participantes, o Fábio Matos, o Kennedy Litais, falaram muito bem. Mas eu quero falar uma coisa aqui, que o que nós temos a oferecer? Primeiro, enquanto pessoas, ou melhor, enquanto organização, o ateísmo ele não é uma instituição, não tem nada, nesse sentido, não tem nada a oferecer. Por quê? O que é o ateísmo? É uma posição filosófica de pessoas que aceitam a realidade como ela é e que buscam o fundamento das coisas. Até aí, ponto. Agora, nós não somos uma organização, nós não temos dogmas, nós não temos doutrinas, nós não temos ritos, nós não temos regras. A única regra que nos move é a realidade e a coerência, certo? Claro que não é porque nós não acreditamos em divindade que nós vamos, dane-se o próximo, não é isso. Agora, enquanto filosofia, enquanto pensamento, porque o ateísmo ele é um pensamento filosófico, uma postura diante do que é apresentado, que é colocado como uma verdade absoluta, que no caso é um pensamento dogmático, e é isso que nós questionamos, nós criticamos, simplesmente é a aceitação da realidade. Então, nisso que nós podemos oferecer, é a realidade como ela é. Para ajudar pessoas, jamais, como falou nosso amigo Fábio Matos, meu xará, jamais vamos oferecer fantasias, apenas esperança. Porque é só a esperança, a mesma coisa que nada. Nós queremos que solução real. Lembrando que há ateus que ajudam, que não só ONGs, ajudam pessoas, há ateus. Agora, lembrando que nós jamais vamos dizer, olha, Jesus vai te ajudar, você tem que ter esperança que vai acontecer algo bom. Não vai acontecer se nós não ajudarmos. O Kennedy Littaf fala uma frase que é uma coisa muito importante, que é: se não houver justiça humana, nenhuma justiça haverá. E aí eu vou parafrasear isso, como a ideia dele, se não houver ajuda humana, não vai haver nenhuma ajuda. Por quê? Porque seres metafísicos e espirituais não existem. Então o que nós podemos oferecer é a realidade. E aqueles que podem ajudar fazem isso. Claro que são todos? Não. Agora, uma coisa, teve esses dias
Por exemplo, quando eu posso ajudar alguém, não só estou falando financeiramente, mesmo com uma roupa, alguma coisa, eu ajudo. Uma coisa que eu não faço e jamais vou fazer, é entregar, por exemplo, roupas boas. Às vezes não serve mais em mim, não perdeu, não cabe mais, está apertado, está muito larga. O que eu faço? Não dou para denominação nenhuma, porque eles vendem. Eu já dou diretamente. Já faço isso quando tem algum problema, alguma roupa, tem que dar, ela é boa, mas não serve mais em mim. Eu ajudo alguém que precisa, que está pior em situação do que eu. Por quê? Porque a instituição, o que ela vai fazer? Ela vai vender aquilo para poder lucrar em cima. Aqueles que dizem ter o amor ao próximo, eles não têm, eles têm amor a isso aqui. Então, quando eu posso fazer algo, ou doando uma roupa, uma cesta básica, um alimento, que já fiz isso várias vezes, não vou falar para quem, porque eu não estou aqui para colher louros disso, mas nós podemos fazer de acordo com as nossas possibilidades. E aquele que tem, quem dera se eu tivesse, por exemplo, se eu fosse milionário, com certeza ajuda muita gente, com certeza ajudar. Agora, uma coisa que nós jamais vamos fazer é o quê? Empurrar fantasias. Por quê? Porque a pessoa motivada com fantasia, ela vai ter como eu vou dizer, aquele ímpeto, ele vai ter aquela vontade no momento, mas vai continuar a mesma coisa. Agora, quando você chega com ajuda real, aí você pode mudar a realidade. Então, nós podemos dizer o seguinte: nós vamos mostrar a realidade como ela é. Agora, em relação às pessoas necessitadas, jamais iremos enfiar fantasias no lugar de uma ajuda real. Essa é a diferença. Agora, enquanto organização, nós não somos religiões. Então, nós não vamos oferecer nesse sentido, mas no sentido de oferecer realidade. E no que nós podemos, nós ajudamos com a ajuda real e com a realidade, enfim. Boa. Eu vou ler uma pergunta aqui. Parabéns aí para... Só um momentinho, eu vou só parar rapidinho, que eu vou pegar um café, já estou voltando. Vou rapidinho correr lá, tá? Enquanto isso, eu vou lendo aqui, ó. O Cristianice é burrice. Fui viciado em drogas e fui levado para uma clínica espírita de recuperação. Mas como sou ateu, não participava das orações e o castigo era ser o último da refeição. Esses grupos que propõem, né, ajudar as pessoas em situação precária, eles têm... Muitas vezes eles são motivados doutrinamente a fazer isso, só que eu olho pelo outro lado. Isso influencia muita gente. Eu não falo das pessoas que estão dentro da igreja, nem pessoas que estão seguindo uma doutrina religiosa, mas eu falo o povão que não pratica a religião. O povão que não pratica a religião, geralmente eles olham para uma instituição de caridade e acha que essa instituição de caridade, ela é a certa, ela é a correta porque está fazendo bem ao próximo. E muitas vezes, quando elas não conseguem ver uma ação social, elas praticamente ignoram, acham que está tendo roubo, está tendo algo do tipo. Vocês conseguem pensar ou complementar algo em cima disso? Fala aí, Mago, do realismo. Meu amigo Rodrigo, é o seguinte: se você olhar instituição da religião, qualquer uma delas, tá? Compara com uma instituição secular. Compara com uma instituição secular, olhe para os Médicos Sem Fronteiras e olhe para uma instituição da Igreja Católica. Qual é a diferença? Médicos Sem Fronteiras faz as coisas pensando unicamente no bem do próximo, na saúde do próximo. E a instituição religiosa faz as coisas pensando em duas coisas. A primeira, em angariar adeptos para a sua seita, fazendo o suposto bem, fazendo ele para dentro de suas igrejas, para dentro de seus templos e sinagogas, e depois fazer com que eles tenham um suposto privilégio, uma suposta recompensa, para com que essa ação, entre aspas, bondosa deles, seja eles alçado ao reino dos céus. Então, se você for olhar, isso aqui é uma tremenda hipocrisia. Olhe, eu moro aqui em Manaus, eu vejo aqui igrejas evangélicas
falando a torto direito que aqui tem vários drogados, que eles recuperam os drogados, que eles fazem isso, faz aquilo, ajuda as pessoas na rua, todas essas coisas aí. No fundo, a metade dessas pessoas não são recuperadas. Muitos fogem de lá, não tem sucesso de recuperação nenhuma. E tem outra coisa ainda, que é pior ainda. Há um desvio de dinheiro no tocante a isso. Conheço aqui em Manaus muitos pastores e autoridades evangélicas que supostamente não, desviam dinheiro de ajuda do Estado, dinheiro público, que são financiadas para essas casas, para esses abrigos, em prol de seus próprios bolsos. Vejam como é a diferença entre uma instituição religiosa e uma instituição secularista. A secularista faz o bem sem olhar quem. A religiosa faz o suposto bem olhando duas coisas. Uma, primeiro, a débito para dentro de suas igrejas. E a outra seria aquilo suposto, uma suposta recompensa para alcançar o suposto reino dos céus. Essa prática é visível no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Nós estamos diante dessa prática espúria, dessa, entre aspas, bandidagem de desvio de recursos, onde imprime-se uma marca, imprime-se uma imagem de que nós usamos isso para recuperar os drogados, para dar assistências às pessoas de rua. Basicamente é isso, meu amigo. Boa, em cima do que você falou, eu tenho visto também, poucas pessoas sabem que o Estado ele tem muito centro de recuperação. Só que o que é mais divulgado é as próprias igrejas, denominações religiosas falando, a gente faz isso, faz aquilo, e praticamente a força que o Estado, aquilo que o Estado tem a obrigação de fazer não é divulgado. Reflexões da razão, você tem algo para complementar a respeito disso, sobre as instituições que se vangloriam de fazer algo bom e as pessoas que não seguem religião falam, olha, aquela religião está certa porque elas ajudam as pessoas de rua, faz caridade, isso, aquilo, outro, tira os drogados. O que você tem para falar a respeito disso? Eu vejo assim, é difícil a gente comentar sobre isso, que as pessoas elas estão iludidas, né? De que aquilo ali foi Deus quem fez, foi um milagre que foi feito, né? Só que no meio daquele milagre foram feitas ações racionais ali, né? De tirar a pessoa da rua e levar para um lugar, né? Onde tenha condições de higiene, né? De limpeza, né? De alimentação, né? Que é isso que esse ser humano precisa, né? O básico eles não têm, né? Eles estão arrasados, eles estão na sarjeta, no fundo do poço, né? Então a instituição chega, tira a pessoa dali, né? Dá essa condição básica a ela, né? Às vezes dá curso profissionalizante às pessoas, né? E só que depois eles alegam que foi um milagre divino. Que milagre divino? Foi milagre humano, não foi milagre divino, não. Foi ação humana, né? Só que eles alegam isso para quê? Aí onde vem o interesse deles, né? De querer que aquela pessoa venha para a igreja, né? Que aceite os dogmas dele, né? Eles têm esse interesse futuro, né? Eu diria assim, se eu tivesse condições de ter uma instituição dessa, como o Fábio de Oliveira falou, se tivesse dinheiro, eu também, né? Eu tenho um sonho, né? Se eu tivesse muito dinheiro, eu tirasse num prêmio bom de Mega Sena, assim, o que eu ia fazer com tanto dinheiro? Eu estava pensando, eu ia ter uma vida confortável, né? Não ia esbanjar, mas aí depois eu ia fazer o quê? Aí vem logo na cabeça, eu ia ajudar pessoas, eu ia ajudar, dízimo, né? eu tenho uma ideia de criar uma igreja sem Deus. Eu contei para os meus amigos, como seria isso? Rapaz, seria um lugar, uma igreja assim, onde a gente ouvir palestras, né? Mas sem Deus, palestras motivadoras, entendeu? Se pegar pessoas na rua, vem cá, escuta aqui, tu está desempregado, tu está arrasado, tu está depressivo, então, vem cá, vem para nossa... Não seria o nome igreja, né? Mais ou menos assim. Vem escutar uma palestra, porque às vezes a pessoa, uma palestra somente, uma palavra, a pessoa anima, porque é isso que eles fazem. Né? Eles dão uma injeção de ânimo através de palavras e dizem que foi Deus. Só que nós podemos fazer isso também, os homens também podem fazer isso, e eles não sabem. Eles pensam que aqueles homens que falam é por intermédio de Deus. Não, a gente também pode reanimar as pessoas. Só que por trás de tudo isso, você tem que entender o problema de cada um,
né? E daí, às vezes, é desemprego, às vezes é só depressão, né? E daí existem as ações que nós podemos... É isso que a gente tem que dizer para as pessoas. Gente, não precisa de milagre divino nenhum, não. O ser humano, um ajuda o outro, a gente tem condições. É isso que eu tento fazer no meu dia a dia, entendeu? É isso que eu tento conversando. É muito difícil, mas eu digo, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho... Não adianta você querer jogar tudo de uma vez para a pessoa que ela não vai aceitar. Você vai aos poucos, né, mostrando para a pessoa e vai mostrando o seu exemplo. Você é um exemplo, eu sou um exemplo disso, né? Eu não acredito em Deus nenhum e nem por isso eu estou numa sarjeta, eu estou caído numa sarjeta, né? Eu tenho meu trabalho, tenho minha família, né? Vivo muito bem com minha família, né? Com o meu trabalho, né? Não passo fome, tenho onde morar e não foi nenhum Deus que me deu, então isso eu mostro, eu tento mostrar através do meu exemplo que não é preciso você crer em divindades, basta você ter fé em você, você trabalhar, né? Honrar as pessoas, né? Ser digno das pessoas, né? Tratar as pessoas como você queria ser tratado, né? Então, essa é a questão filosófica que a gente teria que passar para as pessoas. É isso que eles passam e dizem que foi Deus. Mas não, pô, é a máxima de Confúcio, né? 500 anos antes de Cristo, né? Não faça ao próximo aquilo que não queres que te faça. Boa. Eu acho isso é o que define nossa vida, é isso que essas pessoas iriam escutar na minha igreja sem Deus, tá entendendo? Então, é isso que eu tento passar para as pessoas que eu converso, né? Que tem condições. Se você sair da igreja, é difícil o processo, mas você não vai ficar com nenhum vazio dentro de você, né? Você não vai ser uma pessoa depressiva, né? Tem condições. Por quê? Porque eu não vivo. Eu já vivo assim há mais de 20 anos. No começo foi difícil para mim, mas hoje não. Hoje eu estou completamente liberto, sou uma pessoa feliz, né? Sou realizado, né? Poderia ser mais, é lógico, mas eu vivo bem com o pouco que eu tenho. Então é isso que eu tento passar para as pessoas. Eu não vivo atormentado, né? Eu não tenho medo de inferno, não tenho medo de morte, entendeu? Não tenho medo de nenhuma. As pessoas, pô, Fábio, tu não tem medo de morrer, não? De morrer, eu tenho. De como vai ser minha morte. Agora eu sei que eu vou morrer, eu vou. Uma hora eu vou morrer. E às vezes eu tenho até curiosidade, né, de morrer. Agora, assim, não tenho, eu sou totalmente já bem relacionado, não, me faltou a palavra agora, né? A aceitação da morte, essas coisas. Agora, assim, eu não aceito você decair na vida, entendeu? Isso é para isso eu aprendi a lutar. Quando eu estou para baixo, eu reúno todas as minhas forças, boto minha cabeça para funcionar, para pensar, né? E é isso que eu queria passar para as pessoas. Às vezes a pessoa se acha um derrotado, né? Que acha que Deus não está olhando para ele. Não é Deus, amigo. Você precisa de ajuda humana, né? Tem quem consiga lhe ajudar, sim. Não é somente o povo religioso que consegue, através dos ditos feitos miraculosos, divinos, que vai tirar você disso, não. Os homens podem lhe ajudar, sim. Né? E é isso que eu queria passar para vocês aí. Né? Boa. Você pode complementar, professor Fábio de Oliveira? Sim. Falar bem rápido aqui, porque os amigos já falaram de forma brilhante aí, mas a instituição, eu fico vendo, as instituições, elas fazem algo e atribuem a um poder metafísico, que eles chamam de Deus, mas na verdade é uma ajuda humana, e quando fazem, que na verdade a maioria desse pessoal, eles são seletivos, eles escolhem pessoas que têm uma simpatia pela vertente cristã protestante ou pela vertente cristã católica, algumas vezes. Geralmente eles ajudam esse pessoal. Difícil você ver alguém ajudando, por exemplo, um kardecista, um bandista, uma pessoa do candomblé. Então você vê esse pessoal ajudando mais pessoas que acreditam na mesma entidade ou na mesma divindade que eles acreditam, ou da forma que eles acreditam. E aí eles pegam e usam esse pretexto para dizer, olha, e pedem doações, dizem que ajuda, dizem que tira das drogas, mas na verdade há um trabalho de proselitismo, eles não têm um trabalho de livrar das drogas propriamente dito, não. Muitos desses que falam, nós pelo menos as instituições cristãs, quando fazem, porque muitas não fazem nada, quando fazem, dizem assim, mas pelo menos eles estão ajudando os drogados, estão ajudando as pessoas necessitadas, mas ajudam entre aspas. Quando eles ajudam apenas aqueles que lhe interessam e quando eles vão fazer um trabalho, não é um trabalho de ação social apenas, é um trabalho de proselitismo. Por quê? Uma coisa interessante, quando você está com um problema grave, quando você está em extrema necessidade, facilmente o seu emocional sobe e o seu racional desce. Não estou dizendo que a pessoa fica burra,
propriamente dito. Alguns ficam, não é sempre, mas geralmente o lado emocional ele tende a aumentar e o lado racional tende a descer. Então, por exemplo, se você falar assim, olha, se você não usar a camisa de time vai te trazer bons fluidos, a pessoa acredita. Se você usar verde, isso vai trazer algo bom para você. A pessoa acredita, mesmo que isso não tenha nada a ver com a situação. Ele tende a acreditar em qualquer coisa que ofereça para ela. E aí esses trabalhos de muitas instituições, eles vão pedindo oferta, vão pedindo contribuições, esses caras estão no ônibus, e muitas vezes esse trabalho não é para ajuda, é só uma fachada. Eu já vi muito isso, uma fachada, eles pedem, dizem que estão fazendo, apresentam relatórios falsos, e dizem, olha, aqui está acontecendo isso, teve toda a libertação, só que não é para isso. Às vezes não tem ninguém lá. É apenas o quê? Uma fachada para poder lucrar. Agora nós temos que entender o seguinte, que quando você oferece algo, se tem uma oferta de um problema, uma solução de um problema sério, de um problema real e uma solução real, beleza. Isso, e se a pessoa é uma instituição religiosa fazendo, beleza. Isso tem a ver com humanidade. Pouco importa se é religioso ou se é ateu. Nós não estamos aqui dizendo que as instituições religiosas elas estão erradas em fazer. Nós criticamos o modus operandi de muitas delas quando elas ajudam apenas pessoas que creem em Deus ou apenas para poder lucrar, porque isso acontece também. Certo? As pessoas dizem assim, não, mas isso acontece na igreja evangélica, na igreja católica não. Veja quantas instituições elas estão mantendo. Pô, você chega aqui na Santa Casa, no centro do Rio de Janeiro, quem mora aqui, está tudo caindo aos pedaços. Eu passei por lá esses dias, está caindo aos pedaços. Essa fachada, muitos lugares mantidos por instituições católicas também é apenas fachada. Então nós temos que entender o seguinte, não podemos oferecer uma ajuda apenas emocional, apenas psicológica, e dizer, não, Jesus está ajudando, porque isso acontece em muitos lugares. As pessoas, elas chegam nessas instituições, e o que acontece? Elas são ajudadas por outras pessoas, vou te arrumar um emprego, te arrumar isso, e daí ele pensa, opa, Deus abençoou. Não, porque pessoas ajudam pessoas. Se você começar a ajudar, por exemplo, tem aqui nós quatro, vamos imaginar que eu estivesse na pior aqui, e, opa, o Rodrigo, ou o Fábio, ou o Kennedy soubesse de alguém que pudesse me ajudar aqui no Rio de Janeiro, e entrasse em contato. Isso seria aqui uma mobilização humana. Tem alguma coisa de Deus aí? Não, é simplesmente humano ajudando humano. Eles fazem isso, só que eles atribuem a tal divindade. E lembrando, a instituição, quando ela faz uma caridade, ela tem que fazer em prol do ser humano. Agora, existe muita coisa que é de fachada que eu já vi, eu já estive 17 anos no meio religioso, e já vi muita coisa de fachada. E eles oferecem o quê? Uma ajuda também, eles selecionam. Se a pessoa ela tem uma crença, ou se ela acredita no Jesus dos evangélicos, ou se ela, pelo menos, ela tem uma simpatia pela vertente cristã. Geralmente eles não ajudam uma pessoa que é agnóstica, uma pessoa que é um bandista, um ateu. Não, eles fazem essa seleção. Então significa o quê? Que a instituição ela está ajudando realmente o próximo, ou eles estão fazendo apenas para poder manter uma aparência? Isso é algo a se pensar. E nós, quando nós oferecemos ajuda, nós ajudamos com realidade dentro daquilo que nós podemos fazer. Então é isso que eu queria falar nessa parte. Boa. Boa, muito boa. Eu vou ler 4 comentários aqui que eu achei bem interessante. Só que antes disso, enquanto Reflexões da Razão, o Fábio Mato estava conversando, estava passando a reflexão dele, me veio à mente uma live que eu vi do Daniel Contígio, junto com uma ex-testemunha de Jeová. E ela falando do relato dela, que ela passou por momentos difíceis de sofrimento, no período de desconversão da testemunha de Jeová. E enquanto eu via aquela live, eu pensei assim, putz, a gente poderia criar um grupo de apoios para as pessoas que estão saindo da crença, vocês sabem que aquele momento que, principalmente pessoas que têm familiar, eles saem da crença e passam por um período extremamente de sofrimento mesmo.
Aí eu fiz um comentário lá pro Daniel Contígio, só que aí uma pessoa respondeu, falou, olha, fulano de tal, ele tem uma associação do tipo, um advogado faz um trabalho assim, de acolhimento de pessoas que saem das seitas, Testemunho de Jeová, Adventismo. Aí eu fui entrar no YouTube da pessoa lá, eu vi que a pessoa é evangélica de outra denominação. É como se fizesse um trabalho de, sabe, aquário. Eles vão pegar uns peixinhos dos outros para trazer para eles. Tipo, eles criam aquela instituição para pegar pessoas que estão saindo de uma crença, para eles seria uma seita, por exemplo, Testemunho de Jeová, Adventismo e Mormonismo é uma seita para o cristianismo padrão. Então o cristianismo padrão cria algumas instituições para tentar pegar pessoas dessas outras religiões, porque para eles essas outras religiões é falsas, mas para nós é falsa tanto quanto eles. Então eles dão um certo apoio para essas pessoas. Será que existe, ou na concepção de vocês, pode existir um grupo de apoio para receber esses novos desconvertidos da religião para apoio? O Mago pode começar. Meu amigo, é o seguinte, esse é um dos meus maiores objetivos, é fazer um grupo no qual a gente pode dar assistência a essas pessoas recém-saídas das igrejas e templos. Como seria isso? Um grupo aqui, ou então no grupo do nosso amigo Antônio Miranda, na Liga Racionalista, onde você colocaria o telefone, pode ser através de WhatsApp, o telefone à disposição do público lá fora, para ele ligar enquanto estiver no ar a live, como aquele programa americano lá. Essas pessoas, esse programa seria destinado exclusivamente para essas pessoas, para tirar suas dúvidas, para dar apoio a elas em termos de apoio emocional, mostrar para eles, para essas pessoas, o caminho da razão, o caminho da lógica, o caminho da filosofia, o caminho da verdade, da realidade dos fatos. Talvez daqui nesse outro mês a gente possa fazer isso aqui mesmo. Como eu tenho 2 smartphones aqui, eu podia colocar um aqui à disposição do público, o número publicamente aqui, para todo mundo ligar aonde for preciso. Eu poderia aqui ler e vocês poderiam responder aqui. E poderia fazer também isso aqui, como também pode ser feito no nosso amigo Antônio Miranda. Isso aqui seria um passo gigantesco para a gente chegar lá na prática, para ajudar essas pessoas na prática, porque não é fácil. Quando elas saem das religiões, saem de suas igrejas, elas ficam desorientadas. Passam anos e anos aí para poder encontrar o caminho. Muitas delas retornam às suas igrejas. Muitas delas são alvos de charlatões aí fora. Então, é preciso que a gente faça alguma coisa para orientar e para apoiar essas pessoas. No tocante a isso, você pode mostrar para essas pessoas o que o ateísmo oferece. Oferece educação, oferece ciência. Se você olhar para o futuro, nós temos daqui a 2 anos uma eleição que tem para presidente, eleição para senador, eleição para deputado federal, eleição para deputado estadual. A gente pode olhar, escolher candidatos que tenham em seus projetos apoio sistemático à ciência, apoio sistemático à educação, à saúde. São tópicos que vão em encontro aos nossos anseios, aos nossos desejos, com pessoas lógicas, com pessoas racionais. O ateísmo oferece tudo isso se você tiver uma visão lógica, racional, que a gente precisa ter de nossa realidade. O Brasil é um país pobre. Aonde não tem Estado, está religião. Existe uma simbiose entre Estado e religião, aonde um usa o outro em benefício mútuo, e no qual o povo mais pobre, o povo mais simples,
o povo mais, entre aspas, ignorante de conhecimento, são as vítimas dessas pessoas. São ovelhas torciadas por pilantras e por bandidos religiosos. Nós temos das nossas pessoas de qualquer jeito. Você, meu amigo Rodrigo. Boa. Fábio Matos, você pode A complementar mais alguma coisa? A ideia é excelente, né? Eu estou ouvindo aqui pela primeira vez. Na verdade, Mago, eu diria, não um telefone para ligar, mas um WhatsApp, né? Hoje em dia quase ninguém faz mais ligação, né? Eu acho que um grupo de WhatsApp seria muito bem-vindo. A gente tinha que amadurecer essa ideia, né? Ou um Assim, eu não tenho. Telegram. Um Telegram, eu né? não, Porque o WhatsApp cabe só 255 pessoas. Um Telegram cabe infinito. Ah, né? Mas Assim, eu não tenho experiência com pessoas assim, né? Mas eu acredito que deve ter muita gente. Quer falar, Mago? eu digo o Pode falar, seguinte, quer complementar. o smartphone com o WhatsApp aqui. E uma semana antes, mostrar o WhatsApp e todas as nossas abas de comunidade. A gente pode mostrar isso, falar sobre isso publicamente nos nossos canais, nos nossos vídeos. Praticamente uma semana antes, para a gente tornar público esse mundo. Tá? Boa. Divulgar nas lives, divulgar nos canais, quem tiver canal, que divulgue no final dos vídeos ou no começo, entendeu? E isso a gente vai passando, é uma ação boa que a gente vai fazer, né? Eu acredito, como eu estava dizendo, eu não tenho experiência com ninguém assim, não, mas eu acredito que as pessoas devam sim passar por problemas sérios com família, né? Como os homossexuais passam. Né? Eu acho que tem pai. Eu já vi um vídeo uma vez, muito tempo na internet, de uma mãe e um pai que ameaçam o filho, é um vídeo americano, o filho dizendo que é ateu. Rapaz, só você vendo, não sei se vocês viram isso acho que faz mais de 10 anos que eu vi esse vídeo. É um menino americano, chega a dar a pena do menino, o menino tentando dizer que não acreditava mais em Deus. O pai e a mãe ficam revoltadíssimos, entendeu? E eu acredito que isso não é uma coisa pontual, né? Acontece, deve acontecer mesmo, deve ter pais que até colocam o filho para fora de casa, se a gente bobear, deve ter pai Isso que acontece bate, que entre. agride. Então, isso acontece entre os testemunhos de Jeová. Quando a pessoa Hum, faz parte dos testemunhos de Jeová e deixa de ser, fala assim, não, eu não sou mais, ou algo do tipo, ele é realmente jogado para fora de casa. Isso eu vi da pessoa que foi testemunho de Jeová e, e é doído. Ouvir a pessoa falar que os pais não consideram ela mais da família só pelo fato delas não acreditar mais em Deus. É absurdo, bizarro. Mas Eu vou ler tudo aqui que vem da um. religião, né, a gente não se admira, né? Tudo que vem de Isso. religião, só uma pessoa encher o corpo de bomba e tirar a própria vida, o que vier não é admirável mesmo, não. Mas é isso aí. Surgiu Fábio de Oliveira. Tem algo para complementar? Eu só dizer que estava aqui ouvindo tudo, só tirei minha face aqui. Não, mas falaram muito bem e eu acho que essa questão aí do apoio é muito importante, sim. Como o Kennedy citou aí sobre deixar um contato, ou até mesmo WhatsApp, ou Telegram, porque o Telegram também ajuda, tem mais, pode colocar mais contatos de apoio às pessoas, porque o que nós podemos oferecer? É realidade. Nós podemos oferecer o quê? Ajuda real naquilo que nós podemos. E aqui ninguém vai enganar ninguém com coisas que fantasiosa nem esperança. Nós não queremos dar apenas esperança à pessoa, nós queremos dar o quê? Solução real. Porque a esperança é nada. Mesma coisa que você dissesse assim, olha, eu tenho esperança de cruzar a galáxia. Beleza. Mas isso muda alguma coisa? Não. Eu tenho condição de cruzar a galáxia? Não. Mesma coisa. Nós queremos ajudar as pessoas conforme nossas condições e conforme nosso conhecimento. Então, aqui há pessoas de várias localidades, várias culturas, cada um tem algo a agregar e nós podemos complementar o trabalho um do outro. Então, a ideia que o Kennedy deixou foi excelente, não tem acho que mais nada para falar em relação a isso. Boa. Já estamos quase 1 hora. Daqui a pouco, soltar o convite aí para todo mundo ir lá no canal da Liva. Daqui a pouco, daqui a meia hora, vai ter uma live muito boa lá no canal da Liga Racionalista, do Antônio Miranda. Daqui a meia hora. Então, eu vou aproveitar esses 20 próximos minutos aqui para a gente responder algumas questões que estão surgindo aqui no chat. Eu percebi aqui que tem uma pessoa que provavelmente ela é crente ou está no processo de
desegrejado. A Marilene Azevedo de Oliveira. Se você pertence a alguma igreja ou pertence a alguma igreja, você comenta aqui que eu quero pegar o seu próximo comentário, Marilene, se você tiver aqui ainda. O comentário dela, que eu quero destacar, é esse aqui. Porque surgiu aqui uma discussão em cima sobre quando alguém aqui estava falando sobre o inferno, aí alguém perguntou, eu não tenho medo de ir para o inferno, aí a outra pessoa falou, o inferno não existe, e aí ela comentou assim, olha, eu tenho medo de ir para o inferno porque pequei contra o Espírito Santo, não tem salvação para mim. Deixa eu ver se ela vai comentar de que igreja ela é. Vamos ver, vou dar um tempinho aqui para ver se ela aparece aqui e comenta de que igreja ela foi, mas só para deixar no ar, que caso ela não queira falar, essa questão de pecar contra o Espírito Santo, eu vou fazer força para imaginar uma mente cristã. Como eu já fui evangélico e eu estudei a teologia, eu estudei vários aspectos da crença do pecado. Para algumas pessoas, o pecar contra o Espírito Santo dentro do contexto cristão era falar que o Espírito Santo era um demônio, porque o contexto lá de Marcos, quando Jesus está expulsando um demônio, os escribas, os fariseus chegam para ele e falam assim, olha, você expulsa o demônio pelo diabo, você expulsa pelo demônio. Aí Jesus fala assim, olha, se eu expulso por demônio, ele fala assim, não, se eu expulso pelo dedo de Deus, é chegada a voz do reino de Deus, mas vocês estão falando besteira. Aí ele começa, aí dentro daquele contexto ele fala assim, todo pecado que falar contra o Filho do Homem será perdoado, e todo pecado que ser falado contra o Pai é perdoado, mas aquele falado contra o Espírito Santo não será perdoado. Naquele contexto, para uma linha da teologia cristã, fala que era falar que o Espírito Santo seria um demônio, não seria o Espírito de Deus. Já para outra vertente, dentro do contexto do cristianismo, o pecar contra o Espírito Santo, como é aceito entre, se eu não me engano, entre a igreja congregação. Para a igreja congregação, o pecar contra o Espírito Santo é o adultério. Ou a pessoa se separou e casou de novo, ela comete adultério, e esse ato de adultério seria o pecar contra o Espírito Santo para a crença da igreja congregação cristã. Por isso que você vai encontrar muita gente que já foi da congregação cristã, que elas têm um peso psicológico tão grande que eles falam que para eles não tem mais jeito, porque eles estão no segundo casamento e eles ficam com peso, eles não vão para a igreja nenhuma porque eles acreditam que para eles já não tem mais jeito, não tem salvação para eles, como ela acabou descrevendo aqui. E para um outro grupo, teologicamente falando, tem um texto em 1 João, é uma das cartas de João lá. Ele fala assim que o pecar contra o Espírito Santo, o pecado para a morte era não acreditar no sacrifício de Jesus. Esse seria o pecado não perdoável. O pecado seria o contra, porque o Espírito Santo, naquele contexto da carta de João, o Espírito Santo era o testemunho que o Pai deu a respeito do Filho. O testemunho era o Espírito Santo, que Jesus salvou, e aquele que não acredita no sacrifício estaria pecando contra o Espírito Santo. Então, esse contexto de pecado contra o Espírito Santo, ele é visto de várias formas dentro do próprio cristianismo. Mas essa frase final que a Marilene ela falou aqui, não tem salvação para mim, é geralmente usado por pessoas que foram da congregação, por ter se casado de novo. É triste isso, mas se ela estiver ouvindo aqui, ou se ela voltar, Marilene, o inferno não existe. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que ninguém vai para o inferno, porque ela é uma construção psicológica para manter as pessoas presas dentro de uma religião, dentro de um conjunto de crenças. Não fica preocupado com isso. Visita o vídeo dos colegas aqui, dá uma olhada nos canais ateístas, você vai aprender bastante, você vai ver que isso aí que colocaram para você, que pecado contra o Espírito Santo, salvação,
essa preocupação que você tem não vai existir e você vai sentir uma pessoa mais leve, sentir mais leve. Vocês podem complementar aí a respeito dessa situação? Quem pode, levanta o dedinho aí. Deixa nosso amigo primeiro. Deixa o Fábio falar primeiro. Vai lá. Deixa eu falar, senão eu esqueço, que eu tenho um problema de memória. Eu tenho um déficit de memória terrível. Não, meu querido, olha, eu acho isso uma covardia tão grande que fazem com as pessoas, de atormentar as pessoas com essa ideia de inferno. Porque, veja bem, como eu disse a vocês, eu nunca fui tão religioso, né? E quando começou o meu processo de desconversão, em que eu comecei, isso aqui há uns 20 anos atrás, a gente não tinha nem vídeos ainda, eu frequentava, era sites, era a Sociedade da Terra Redonda, era o Religião é Veneno. Cara, eu tinha medo quando eu entrava nesses sites, eu ficava me tremendo. O site Religião é Veneno era um site preto, sabe? Com letras violetas, assim, amarela. Eu achava aquilo macabro, de que isso é coisa do demônio, eu ficava na minha cabeça, né? Então, você veja, eu nunca fui tão religioso e veja como essa coisa era na minha cabeça, né? Cara, eu sonhei durante 2 anos com Jesus voltando, eu acordava apavorado à noite, eu via a nuvem se abrindo assim, de puta merda, não é que é verdade mesmo, eu vou pro inferno. Então você vê, eu quero passar isso porque eu nunca fui tão religioso, nunca fui evangélico, e esse meu processo foi terrível. Eu sonhei uma vez com a santa, vinha passando pelo bairro, ela olhava para mim assim, como tu tá lascado, pô. Eu dizia, então, pô, o negócio é verdade mesmo, eu vou pro inferno. Quer dizer, então, para essas pessoas, né, deve ser muito difícil o processo. Como foi que eu venci isso? Com conhecimento, gente. Eu fui insistindo, né, e fui pesquisando, fui atrás. Aí foi quando a internet foi chegando também. A internet, na minha época, era discada. Eu tinha que esperar, às vezes pegava, às vezes não pegava, mas eu fui tão persistente, né? Às vezes eu não conseguia ver, às vezes eu não conseguia carregar vídeo. Teve um vídeo que eu carreguei, foi de um dia para o outro, né? Foi um vídeo que fala sobre isso mesmo, de pecar com o Espírito Santo, chamado Deus que Não Estava Lá, de Brian Fleming, um americano muito bom, que ele no final ele blasfema, se eu vou blasfemar contra o Espírito Santo, e ele blasfema mesmo. Eu achei arretado. Esse vídeo eu tive que carregar durante um dia, 24 horas, para assistir, né? Mas assim, então foi um processo lento, né? Porque eu diria às pessoas, gente, tem solução, gente, não tenham medo, não tenha medo. Isso tudo é mentira, essa questão do inferno é mentira, isso é terror que colocam para prender vocês no sistema religioso. E eu digo que você consegue se libertar com conhecimento, um pouquinho de coragem e conhecimento. Vá em busca de conhecimento que você sai dessa. Boa. Show. Mago? Deixa eu falar rapidinho. Fábio. Pode falar, Fábio. Tudo bem. Bom, primeiro, eu até estou para gravar um vídeo sobre esse assunto, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, mas eu vou fazer ainda. Mas é bom ela ter falado isso, porque esse é o medo da maioria das pessoas que estão no sistema religioso protestante. Alguns católicos também têm esse medo. Bom, mas vamos pegar o próprio livro deles e mostrar o seguinte, que depois eu vou passar para a realidade. Vamos primeiro dentro do texto, explicar o que é dentro do texto. Vamos imaginar que isso aqui seja verdadeiro, que Jesus existiu, antes que alguém fala, vocês são ateus, mas não acreditam. Não. Estamos pegando a crítica hipotética. Vamos imaginar que Jesus existiu, ele pregou, morreu e ressuscitou. Beleza, vamos lá. Vamos pegar o texto. Olha só. Mateus 12, versículo 22 em diante, diz assim: então trouxeram-lhe um possesso, cego e mudo. Ele o curou de tal sorte que o mudo falava e enxergava. Espantadas todas as multidões disseram: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ao ouvirem isto, disseram: este só expulsa demônios por Beelzebu, o chefe dos demônios. Presta atenção nisso aqui. Percebendo suas reações, ele lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo precipita-se para a ruína. Nenhuma cidade, nenhuma família dividida contra si mesmo subsistirá. Se, pois, Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como é, então, que seu reino pode subsistir? E se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, os vossos discípulos, por quem expulsam? Eles mesmos, pois, serão vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já vos alcançou. Vamos parar aqui. Qual que é o contexto? Algumas pessoas também usam esse texto para dizer o seguinte: olha, se você atribuir o que acontece aqui na igreja, profecia, visão, à carne ou ao demônio, você não tem pecado, está pecando contra o Espírito de Deus. Mas espera lá. Qual o contexto aqui?
é de profecia, é de você falar mal ou você não acreditar no Espírito Santo. Não, é a expulsão de demônio. Mas tem uma coisa interessante que as pessoas não falam e os pastores não falam. Então, partindo do texto simples. Jesus expulsou um demônio, segundo aqui a crença aqui, o cego, o mudo aqui, ele era, o mudo e cego, ele era um demônio, certo? Então ele expulsou através do Espírito de Deus. O único que expulsou na Bíblia toda demônios pelo Espírito de Deus foi quem? Jesus. Estou partindo da interpretação de texto. Os discípulos não expulsaram pelo Espírito de Deus, expulsaram pelo nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Então o que acontece? Os discípulos mais à frente eles vão expulsando pelo nome de Jesus. Então o que acontece? O único que poderia expulsar pelo Espírito de Deus na Bíblia era Jesus. Então eles atribuíram essa obra que era expulsar um demônio ao capiroto, ao demônio, ao Beelzebub, que na verdade não é Beelzebub, não é demônio no Antigo Testamento, era Baal-zebub, era considerado como um deus daquelas regiões. Porém, ao longo do tempo, o cristianismo transformou em demônio, mas isso é outro assunto. O que acontece? Eles atribuíram essa obra de Jesus, que é expulsar demônios pelo Espírito de Deus, e como ele estava encarnado, expulsando pelo Espírito de Deus, não há perdão, porque eles saberiam que ele estava expulsando pelo Espírito de Deus. Agora, os discípulos e todas as pessoas hoje que acreditam nisso aqui, que na verdade não expulsam o demônio coisa nenhuma, mas se estão expulsando, vamos imaginar que seja verdade, estão expulsando pelo nome de Jesus. Então, é impossível pecar contra o Espírito Santo. Quem que pecou contra o Espírito Santo? Os fariseus que não quiseram acreditar na obra de Jesus, estou falando segundo o que está escrito aqui, que atribuíram aquela obra que Jesus fez através do Espírito de Deus, atribuíram ao demônio. Então, mesmo se isso aqui fosse verdade, é impossível pecar contra o Espírito Santo. Mas o líder, ele coloca o medo. A gente pega a própria interpretação, pega o próprio texto e mostra o seguinte, que não tem base aquilo que eles estão proclamando por aí, e muitas pessoas estão com medo. Agora, lembrando, Espírito Santo, Jesus, isso é apenas ilusão. A palavra inferno, ela veio do Sheol, e também do grego, do Hades, que era sepultura. O Hades é a mitologia grega. Porém, a palavra veio do Sheol, que é sepultura. Não existe inferno, não existe demônios. Mas se quer acreditar nisso aqui, mesmo se quiser acreditar, pela própria Bíblia, é impossível pecar contra esse Espírito Santo. Então não adianta ter medo, porque o pastor que falou isso para ela e que colocou medo nessa pessoa está mentindo. Só isso que eu queria falar. Boa, Fábio. E só complementando isso aí, sobre aquela outra questão lá que geralmente quem usa a questão do adultério é a igreja congregação, né? E eles usam esse texto aqui, ó, que eu marquei em 1 João, capítulo 5, que fala: se alguém vir pecar o seu irmão, e há pecado que não é para morte, a esse Deus dará vida àqueles que não pecarem para morte. E há pecado para morte, e por isso eu digo que não ore. É como se fosse um pecado que Deus não perdoa. Então eles usam alguns trechos, por exemplo, ele pega aquele trecho isolado que o Fábio acabou de ler, que pecar contra o Espírito Santo é o pecado mortal, aí depois que não tem perdão, e depois eles juntam com esse trecho aqui de João e falam assim: olha, existe pecado que Deus não perdoa, é pecado para a morte, você não adianta orar que não vai ter jeito. Então, eles pegam trechos e trechos e sem contexto nenhum. O Fábio falou o contexto geral do texto, mas geralmente eles pegam pedaços e montam a narrativa sem ter contexto. Vamos ler mais um. Vamos ver se dá para ler mais um comentário aqui. Deixa eu ver. O Cristianice, a burrice, ele fez um comentário que eu dei risada aqui, que ele assistiu um vídeo meu e acabou dormindo e tendo um sonho. No texto, em cima do que nós estamos falando, ninguém. Deixa eu ver. Vocês têm menos de um minuto para colocar uma pergunta aqui para o pessoal. Vocês que estão agora acompanhando, vocês têm um minuto para colocar uma pergunta, porque daqui a pouco a gente vai
finalizar para a live da Liga Racionalista. 1 minuto para vocês escreverem uma pergunta em cima desse tema, o que o ateísmo pode oferecer, ou dúvidas no geral. Vocês que estão acompanhando. E aproveitando, pode falar. Amigo, falta 13 minutos para começar lá, tá? 13? 3? Não, 13. Ah, 13. Não, dá assim que começar tempo pra aqui, gente... fica tranquilo. Assim que terminar aqui, eu vou para lá, mas não precisa se apressar, não. Beleza. Só avisando. Não, vai para lá? A gente vai responder essa pergunta aqui e vamos embora. As pessoas criaram... Deixa eu ver se é uma pergunta ou é um complemento. As pessoas criaram um Deus e atribuíram tamanha características a esse ser, que ficaram refém psicologicamente dessas características, tanto por dependência quanto por medo. Muito boa. O Ravel, ele falou alguma coisa aqui sobre isso de não ter salvação, não é coisa de não ter salvação, mas é coisa de testemunho de Jeová. Não é testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, ele pensa um pouco diferente. Na verdade, bom, você tocou num assunto interessante aí, essa questão do não ter salvação. O testemunho de Jeová tem um texto em uma das cartas de João que eles usam para excluir o familiar que diz que não acredita mais em Deus. E por quê? Deixa eu ver se eu encontro rapidinho aqui, eu não posso perder tempo. A esse não cumprimentais. Eles usam esse texto aqui, ó. Espera aí, deixa eu ver se eu... Aqui. Deixa eu dar um zoom na... Olha, aqui no cantinho, segundo João 1, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus. Portanto, quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também tem o Filho. Se alguém chegar a vós, mas não vos trouxer essa doutrina, não recebereis nas reuniões, nem em vossas casas, tampouco o saudeis. Porque aquele que dá boas-vindas torna-se cúmplice de suas obras. O Testemunho de Jeová usa exclusivamente esse texto para dizer assim, olha, vocês nem podem nem saudar, inclusive até quando eles encontram crentes de outras igrejas, eles não saudam normalmente, porque eles acham que a doutrina da Testemunho de Jeová é a verdadeira, e aqueles que não seguem a doutrina da Testemunho de Jeová está perdido. Então, só eles não podem nem saudar, porque aquele que sauda com a saudação deles, ele se torna cúmplice daquilo. Então, pessoas dentro da família deles que não professa a mesma, vamos dizer assim, sã doutrina que eles, tem que ser jogado para fora. E acontece mesmo. É um dos únicos grupos religiosos que eu vejo que seguem isso ao pé da letra mesmo. Fala assim, olha, infelizmente você não pertence mais à família de Deus. Então, isso é uma coisa extremamente absurda. Para terminar, olha aqui, para todos nós aqui, ó, uma pergunta capciosa. Por que os crentes acham que nós, ateus, acreditamos que viemos do nada? Mago do realismo, pela sua risada aí, dá para você responder essa aí com a cajadada. Primeiro de tudo, meu amigo, você falar a palavra acreditar. Acreditar é um verbo que não tem no dicionário do ateu. O ateu confia em algo prévio, porque tem conhecimento prévio sobre isso. Essa é a diferença. Acreditar se diz respeito
A fé religiosa acredita em algo não visto, não comprovado. O ateu nunca disse que nós viemos do nada. Nunca disse isso. Até hoje em dia, não temos aquele local, aquele lugar que você possa ter a concepção de que nada existe lá. Tudo que existe nesse universo, não existe um local do universo que não exista nada. Tudo tem alguma coisa. Se você estudar um pouco de astronomia, relatividade, você vai ver que tem gravidade, você vai ver que tem ondas gravitacionais, você vai ver que tem raios cósmicos, flutuações quânticas, em tudo quanto é lugar. Então, essa historinha que o crente cria, dizendo que o ateu tem fé, que nós viemos de um nada, é uma historinha só, é uma historinha da carochinha, é uma abobrinha para inferir ao ateu, a mesma fé que eles têm no termo religioso, de quem nós somos criados, de uma suposta entidade superior, uma suposta mentalidade supra-humana. Então, é essa a diferença. Portanto, o ateu, ele confia em algo que já tem conhecimento prévio. Ele não acredita em nada. Ele só vai até onde nos leva o conhecimento científico, das verdades que nos mostra a própria natureza. Além disso, o ateu racional, o cara que pensa que é consciente, ele não vai. Ele se torna uma pessoa resiliente, porque a partir daqui você pode criar hipótese, você pode criar teorias, mas você não pode falar que essa hipótese, essa teoria tem evidência de verdade. Você não pode falar isso. Então, no meu pensamento, no meu opinião, a partir daqui nós temos que ser resilientes. São chamados fardos existenciais, onde você sabe suportar sem sequer pedir ajuda ao suposto Deus, sem sequer se encostar em nenhuma muleta supra-humana. Essa é a diferença entre o ateu e o religioso, meu amigo Rodrigo. Mas só para terminar aqui, eu quero convidar as pessoas a falar para vocês que todo sábado nós teremos aqui, nesse mesmo horário, às 19 horas de vocês aí, 18 horas, minha aqui no norte, uma live de 1h30, para a gente falar sobre diversos assuntos. E no outro mês, eu prometo para vocês que vou colocar o número de WhatsApp aqui e vou disponibilizar para todo público lá fora, que quiser ligar através do WhatsApp, que quiser até fazer uma chamada de vídeo no WhatsApp aqui, posso até mostrar a pessoa aqui para vocês. Você pode ligar, eu posso atender, pode fazer uma chamada de vídeo, você pode conversar comigo, no caso aqui. Se a live for no canal do Rodrigo, você pode fazer a mesma coisa com o Rodrigo, se ele colocar o WhatsApp dele para funcionar. Mesma coisa no canal do Fábio de Oliveira Lima, mesma coisa no canal do meu amigo Fábio, Reflexões da Razão. Nós estamos aqui, minha gente, para ajudar você que saiu da sua igreja agora, para lhe dar apoio, para mostrar para você que você tem outro caminho a seguir, o caminho da razão, o caminho da lógica, o caminho da verdade, que não tem nada de mentira aqui. Aqui não tem posição de dogmas, aqui não tem blasfêmia contra o Espírito Santo, que é justamente um dogma, que é nada mais do que um terror, o dogma do terror, imposto pela doutrinação infantil, para proibir você de questionar. Porque, como dizia o famoso Martinho Lutero, a razão é a maior inimiga da fé. Portanto, siga nós aqui. Todo sábado, teremos uma live a partir das 19 horas de vocês aí, com diversos assuntos, e pode haver também troca de outros youtubers, que vai fazer uma troca simultânea. Eu posso não estar na outra live, mas outra pessoa pode estar. Nós temos aqui uns 7, 8 youtubers que podem fazer isso com nós aqui. Nós contamos com toda a presença de vocês, todo o apoio de vocês. Conto com o engajamento de vocês para que tenhamos sucesso nessa nossa empreitada. Uma boa noite a todos. Opa,
Fábio, se despeça também, mas responda essa pergunta aí do Roberto e se despeça aí, pessoal, para a gente... Qual dos Fábio? Eu ou Pode ser outro? você. Beleza. Bom, tem pessoas que encaram como uma religião. Infelizmente, sim, por causa de pessoas desonestas e pessoas ingênuas acabam caindo. Porque falam que nós temos fé na inexistência. Não há fé na inexistência. Eu não preciso ter fé para saber que esse celular está aqui. De uma maneira epistemológica, eu poderia falar assim, gente, o celular está aqui. Eu não poderia, se eu dissesse assim, eu sei que o celular está aqui, isso passaria pelo subjetivo. Mas não, o celular está aqui. Aí eu tiro do subjetivo e coloco o quê? Para geral. Eu coloco como algo que todos possam alcançar. Infelizmente, tem líder religioso que gosta de acusar a gente de ser uma religião, mas nós não temos religião, porque religião é religar com algo. E vamos religar com o quê? Com o espírito metafísico. Nós não propomos isso, nós propomos a aceitação da realidade. E só retocar rapidinho naquele tema que ele falou agora, que você perguntou para o Mago, porque a pessoa acredita que nós viemos do nada. Não há um nada absoluto, até mesmo o espaço, se você pegar o espaço sideral vazio, tirar a galáxia, tirar as nebulosas, ele é alguma coisa. Procure saber, não vou ter como explicar aqui porque o tempo já está voando já. Gravity Probe B, mostrando que o espaço ele é alguma coisa. Uma coisa é, aquilo que nós não sabemos, nós não colocamos Gasparzinho, nem Deus, nem nada. E para reflexão de todo mundo, acho a próxima live vai ser no meu canal, não é isso? Mas tudo bem. Mas vamos fazer outra live semana que vem. Mas eu quero deixar para reflexão o seguinte, o que o Freud escreveu no livro, que até foi citado agora há pouco, melhor, no início, que é Futuro de uma Ilusão. Futuro de uma Ilusão, ele falou assim, da religião, ela contém um sistema de ilusões, de desejo, com recusa da realidade, como apenas encontramos isolado na amência, ou seja, demência, uma confusão alucinatória radiante. Ou seja, a religião apenas contém isso, um sistema de ilusões e de desejo da recusa da realidade. O que nós trazemos aqui não é você recusar a realidade, é você aceitar a realidade como ela é. Mas não é porque a realidade ela é cruel, isso não significa que não há seres humanos que possam te ajudar. Não, nós estamos aqui para mostrar que a realidade, sim, ela está aí, ela é cruel, mas nós podemos mostrar através da racionalidade que nós podemos ajudar uns aos outros. Então me despeço aqui. Fábio, Reflexões da Razão, fique à vontade para se despedir. Eu vou falar pouco porque a gente já tem pouco tempo, né? Então, vou falar do tempo, né? Se Deus criou tudo, então Deus criou o tempo, né? Ele primeiro criou o tempo. Aí eu pergunto, com quanto tempo Deus criou o tempo? E primeiro existe o tempo para Deus criar o tempo, né? Então, quem perguntou isso aí, vá dormir com essa. Em quanto tempo Deus criou o tempo, né? O interessante dessa sua frase é que Deus não criou a água, você sabe, né? Quando ele chegou no Gênesis, a água já existia. Mas continua aí. Viu? Então é isso que eu queria dizer. Agradecer aí, Rodrigo, pela sua iniciativa. A live foi maravilhosa. Pena que foi tão pouco tempo, né? Foi muito bom debater, conversar aí com o Fábio de Oliveira, com o Mago, né? Maravilhoso. E vamos ver se a gente continua. Vamos fazer mais lives como essa, né? Pra gente, e a gente puder. E aí, assim, a gente vai descobrindo quais são as demandas que as pessoas têm pra gente, né? E o que a gente puder ajudar, eu estou aqui para ajudar. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ajudar. Viu? A gente tem que ir descobrindo as demandas para a gente ver como é que a gente pode ajudar as pessoas, né? Boa. Todos que estão aqui, se inscrevam no canal do Mago do Realismo, do Fábio de Oliveira e do Reflexões da Razão, caso não sejam inscritos. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos lá para... Olha, vai ter... O brasileiro gosta de caso de família, de fofoca. Vamos ter um caso de família agora lá na Liga Racionalista. Caso de família. É treta, sabe aquela figurinha do Moisés abrindo o mar dizendo que haja treta. Então, todos convidados aí para o canal Racionalista, vamos dar uma risada lá, porque acredito que vai ser divertido. E é isso aí, pessoal. Até mais.